Então, boa noite a todos, né? Vamos começar nosso segundo módulo hoje. Nós temos aí um conteúdo bem interessante pela frente, né? Essa disciplina que a gente está trabalhando é de tópicos de sistemas de informação. Pode até ter uma certa confusão aqui, porque nós temos tópicos 1 e tópicos 2. Né? Todos que estão fazendo essas disciplinas, elas estão na mesma turma. Então, a sala ela foi conjunta, porque o conteúdo que vai ser trabalhado é o mesmo. Então, não faz sentido a gente criar dois horários, duas salas virtuais para fazer o mesmo atendimento e passar o mesmo conteúdo. Então, tópicos 1 e tópicos 2 nesse semestre ele está trabalhando em conjunto, certo? Então, tem turma aqui do sexto período e tem a turma do oitavo período que está aqui junto dessa disciplina também. Isso, de certa forma, é bom, né? Porque é um aprendizado que vocês vão ter, que vocês vão ver que é bem diferente. O conteúdo, eu estou fazendo o máximo para passar um conteúdo realmente de qualidade para vocês, e para passar esse conteúdo, você tem que ter aquele poder de síntese também, né? Principalmente pensando que a gente está trabalhando no conteúdo à distância, e os vídeos eles têm que ter uma duração menor. Então, o desafio nosso aí em relação a essa disciplina também é isso, né? Pegar esse conteúdo que é vasto e fazer uma síntese que seja realmente importante para vocês entenderem o conteúdo de fato. Né? Só para a gente começar a fazer um levantamento aqui, né? Quem já começou a estudar o conteúdo que foi postado aí na semana passada? Fala aí. Eu, eu, Legal, eu. legal. Tudo bem. Tudo bem. Legal, bacana. Então, tem várias pessoas que já começaram a estudar o conteúdo, né? E isso aí é muito importante para a gente não deixar para depois. Porque todos os conteúdos, vocês vão perceber que no ambiente virtual eles estão divididos por semana. Então, essa organização do Moodle, ela é muito melhor, como eu falei, em relação ao Classroom, que ele mostra para vocês, ó, de 3 a 9 de novembro, a gente vai trabalhar esse conteúdo aqui. Agora, de 10 a 16, a gente já vai trabalhar esse conteúdo aqui. Inclusive, eu já até liberei lá para vocês. Então, assim, não vão deixar para fazer o estudo em cima das atividades, porque se vocês fizerem isso, vocês vão ter alguma certa dificuldade, principalmente nas práticas, não vão fazer isso de forma alguma. É um compromisso que vocês têm que fazer com vocês mesmos. É como se vocês estivessem lá na faculdade presencialmente e determinar um horário de estudo. Né? Por mais que a gente saiba que hoje a gente está trabalhando de uma forma não presencial, o conteúdo ele tem que ser estudado de forma muito dedicada também. Né? Então, não é porque que eu estou fora lá da faculdade diretamente no dia a dia, 5 dias da semana, que eu não vou fazer esse estudo direcionado. Então, é importante que vocês façam uma agenda para o estudo de vocês. Fala assim, ó, segunda a sexta-feira, se for o caso, coloca de segunda a quinta-feira, se não quiser estudar na quinta, ok, né? Mas sabe que pelo menos 4 dias seguidos na semana vocês vão ter um compromisso. Coloca lá os horários, igual o dia que for ter aula presencial entre aspas, né? A aula ao vivo, vocês vão gastar o tempo de estudo com essa aula ao vivo. Agora, quando vocês não tiverem essas aulas, é importante vocês preencherem esses horários com o horário de estudo das disciplinas que vocês estão fazendo. Então, é uma dica que eu estou dando logo de início aqui, porque se vocês fizerem essa agenda e tiverem a disciplina para poder estudar, vocês vão aproveitar muito melhor o conteúdo que está sendo passado. Porque acaba acontecendo assim, porque o conteúdo é mais fácil, porque as atividades são mais fáceis. Eu, sinceramente, acho que realmente é.
né? É muito mais fácil passar agora do que fazer uma disciplina presencial, que as atividades seriam muito mais puxadas. Até para vocês estudarem seria muito mais desafiador. Então, aproveita essa oportunidade que vocês vão ter alguns horários livres e faz o horário livre ser um horário de estudo que seja proveitoso para vocês, né? Então, esse conteúdo, como eu falei, é um conteúdo muito rico, é um conteúdo que realmente eu estou trabalhando o tempo todo aqui durante a semana para poder compactar e trazer o melhor para vocês, que seja algo entendível e útil, aplicável realmente. Então, eu espero que vocês valorizem o conteúdo fazendo o estudo. Não adianta simplesmente vocês criarem cópia de atividade, fazerem atividades aí sem realmente saber o que está fazendo, né? Porque às vezes se você for deixando para depois e fazer atividade só no dia de entregar, às vezes não vai dar tempo e você pega a atividade do colega para enviar. Ok, vocês vão ter a nota, pode ser que eu vou tirar alguns pontos ali, porque eu vou perceber a cola. Isso aí não tem jeito. Isso aí vocês podem saber, gente, que assim, quando a gente é aluno, o pensamento nosso às vezes é de querer dar uma de esperto, né? Pode até fazer isso aí. A gente finge que está sendo enganado, né? Para poder, não é nem para ajudar, não. É para simplesmente não dar mais trabalho para a gente lá na frente. Por quê? Eu não quero aluno que fique com menos de 60. Se ficar, é porque realmente não teve nenhum compromisso para poder conseguir um mínimo de pontos, porque eu acho que 60 é horrível. Você passar com a média de 60 realmente é complicado. Então, vocês têm que buscar o 100. Pode ser que tire 90, pode ser que tire 95, né? Mas eu penso que se eu quero desenvolver bem meu trabalho na área de atuação, eu preciso buscar sempre conhecimento. E para isso, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar. Então, é importante a gente falar isso no princípio, porque às vezes tem aluno que acha que está enganando o professor, mandando atividade copiada, e às vezes assim faz até umas cópias meio criativa, que pega assim, pega um pedaço de um, mas pega um pedaço de outro e manda. Faz assim, ó, a letra A eu pego com fulano, pois a letra A eu pego com fulano, a letra B eu pego com cicrano, junto aquilo ali, vira um Frankenstein, às vezes o cara não tá nem sabendo o que ele tá fazendo. Mandou, às vezes está certo, às vezes está errado, né? E o grande problema é o quê? Que vocês vão ficar sem aprender o conteúdo, que a gente gasta tempo, a gente dedica muito para poder passar para vocês. Esse conteúdo que eu vou apresentar para vocês mesmo, como eu falei, é um conteúdo muito valioso. Quem fez assistiu os primeiros vídeos, eu falei isso várias vezes. O conteúdo de tópicos de sistemas de informação, a gente vai trabalhar a abordagem de ciência de dados. Hoje, dentro da área de TI, é o que há de mais valioso e, assim, as empresas realmente estão recrutando profissionais aonde tiver, porque não tem profissional formado e qualificado dentro dessa área. É importante falar isso, eu falei nos vídeos também dessa primeira semana, mas para quem não assistiu ainda, esse treinamento que a gente vai fazer durante 6 meses, ele não vai ser suficiente para falar assim, ó, eu sei tudo para trabalhar diretamente com ciência de dados. É uma introdução que vai ser importante para poder dar continuidade aos estudos que realmente têm um valor muito grande. Então, se a gente for olhar as referências de portais americanos, isso eu estou falando até nos Estados Unidos, portais de busca de emprego, né? Então, eu falei lá do Glassdoor, é um dos maiores portais de emprego dos Estados Unidos. Isso, em 4 anos consecutivos, a profissão de analista de dados e de cientista de dados,
elas são as mais procuradas e as mais bem pagas dentro do mercado de TI. Isso, assim, não é de agora, não. Tem 4 anos atrás que isso já acontece. E ainda tem escassez de profissional para a área. Justamente por quê? Porque tem uma certa dificuldade em relação à quantidade de conteúdo que tem que ser estudado. Né? Então, a gente envolve a ciência da computação, a matemática, a estatística e o conhecimento das regras de negócio dentro daquela empresa ou instituição que a gente vai aplicar esse conhecimento. Isso aí é um conhecimento para poucos, né? Justamente por conta disso, porque exige tempo, exige esforço, exige dedicação. E hoje, sendo muito sincero para vocês, eu vejo poucos alunos com essas características. Estou sendo bem sincero, é bom falar com sinceridade, que, infelizmente, a gente vê que poucos realmente se dedicam, poucos realmente têm compromisso, poucos realmente pensam em seguir uma carreira na área de TI que seja realmente promissora. E para que eu tenha realmente resultado, eu vou ter que fazer muito mais do que a maioria. E para sair da média, eu preciso me esforçar, preciso me dedicar, eu preciso estudar de verdade. Então, quando eu falo questão de cópia, eu vou dar nota, vou tirar um ponto ou outro ali, ok. Vocês não estão enganando a mim, não. Vocês estão enganando a vocês mesmos. E isso aí é algo que vocês vão carregar para vocês. Vocês vão passar na disciplina, beleza. Mas e aí? O que vai acontecer depois daqui, dessa formação? O que eu vou fazer? Eu posso pegar esse conhecimento aqui e aplicar em alguma coisa, ou eu posso pegar esse conhecimento e simplesmente não fazer nada com ele. Isso aí vai ser uma escolha que cada um vai ter. Então, se vai estudar ou se vai colar, infelizmente é problema seus. Estou sendo bem sincero aqui, é até bom falar isso aqui logo no primeiro dia, para a gente ficar ciente e muito claro do que vocês querem. É a questão de consciência de cada um, porque eu, tenho os meus objetivos, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho muita coisa que eu visualizo ainda. Então, o trabalho que eu faço hoje e o aprendizado que eu tenho a cada dia, até o conteúdo que a gente estuda para passar para vocês, é muito importante porque eu consigo fazer isso, aplicar isso em vários outros lugares. Então, é uma oportunidade para mim também de pegar esse conhecimento que eu estou passando para vocês e fazer uma aplicação dele em outro lugar. Então, isso para mim é legal. Agora, para vocês pode ser legal desde que vocês estudem e se dediquem, certo? Então, já fica a dica aí, dessa tomada de consciência de cada um. Isso eu não estou falando em uma disciplina só, não. É em todas. É questão de vocês começarem a pensar o seguinte, principalmente hoje é o primeiro dia desse tal de segundo módulo aí, que a gente está chamando, né? Segundo módulo, que é a gente ainda está pagando disciplina do primeiro semestre de 2020, por essa infeliz pandemia que a gente está passando aí. É que eu não vou nem ficar comentando isso, não, porque ainda bem que a gente está seguindo de alguma forma. Infelizmente, nós ficamos 6 meses parados, mas isso aí não vem ao caso. Então, eu quero que vocês realmente estudem, que vocês se dediquem, que vocês aproveitem o conteúdo. Isso que é importante para mim. Porque realmente isso tudo que vocês estão vendo tem valor, de verdade. Tem valor porque é algo que vocês teriam que pagar alguns R$ 1.000 aí para poder fazer um treinamento, mesmo que seja conceitual desse conteúdo. Na internet você acha muita coisa, mas é tudo meio que sem sequência. Isso aí até de forma proposital. Quando você vai montar um curso online, você joga um bocado de conteúdo na internet, mas sem sequência nenhuma. Aí a pessoa vai gostar e tal, mas para ela aprender de verdade, ela precisa pagar o curso. Então, ela... isso aí é a estratégia.
É uma estratégia boa, não estou criticando isso aí também, não. Isso aí tem que fazer mesmo. Quem tem interesse de fazer, empreender no ensino, tem que fazer isso mesmo. Tiago, eu recebi aqui seu cadastro. Assim que terminar a aula, eu faço o seu cadastro do ambiente virtual. Bacana. Beleza, Então, professor. aí eu já organizo aqui direitinho. Para vocês que chegaram depois aí do boa noite, então boa noite a todos, né, que agora nós vamos começar com conteúdo de verdade. Mas essa fala inicial aí, acredito que seja importante e vale para todos, viu? Isso é até para mim mesmo, que eu tenho que dedicar, eu tenho que estudar um bocado também para ficar aqui na frente suas. Quem é professor aí? Charles, Rogério, quem gosta de apresentação? Tem uma turma aí, não tem? Eles sabem o tanto que... Pois é, eles sabem o tanto que tem que ralar para poder passar conteúdo. O negócio não é só chegar e ficar enrolando ninguém, não. Você é pegado. Vamos lá. Para fazer a apresentação aqui da minha tela. Tela 1. Compartilhar. Beleza. Então, todos vocês estão vendo a tela aqui, gente? Sim, né? Beleza, ótimo. Bacana. Então, vamos pensar o seguinte. Como vocês estão aqui nessa aula ao vivo, né? Então, provavelmente vocês se cadastraram no ambiente virtual. Quem não tem um cadastro, eu sei ali que é Thiago, e pode ser que tenha alguém que está sem acesso ainda, me manda uma mensagem, pode ser no grupo, pode ser no privado, só para falar, eu não estou conseguindo acessar o ambiente virtual, que a gente vai mandar a senha no e-mail, assim como eu fiz para todos que já solicitaram antecipadamente, certo? Então, se teve algum problema em relação ao acesso aqui, pode falar logo, né, porque realmente a gente está aqui para isso também. Quando vocês acessarem o ambiente de vocês, deixa eu até colocar aqui na tela como se fosse estudante. Vou clicar aqui. Não tá aí? Dá papel para. Não deixa. Tá aí, não tem problema não. Então, quando vocês acessarem o ambiente de vocês, vai ter a disciplina lá de toque do sistema de informação. Então, aqui, para quem já está acostumado com esse ambiente, é bem tranquilo. Tem o fórum de notícias aqui, que tem alguns avisos. Eu sempre faço a publicação de avisos, principalmente os links aqui das aulas. Normalmente eu tento permanecer o mesmo e só vai mudando o dia e o horário, né, que eu já mandei a agenda para vocês. Inclusive, a agenda pode ser encontrada aqui também. Se vocês explorarem aqui, está tudo organizadinho. Acho que uma das coisas importantes para a gente poder se localizar, principalmente a distância, é a organização. Como eu falei, faz uma agenda aí, eu vou estudar de tal horário, porque se não fizer, a gente se perde. Então, hoje é dia 9, a próxima aula é no dia 16, por aí vai. Nós temos um link para acessar o grupo do WhatsApp, para quem não está ainda presente no grupo, né? Mas todo mundo que fez o cadastro lá no formulário já está inscrito aqui. E tem 2 links aqui, né, que é do Teachable Machine e o Google Colab, que são 2 ferramentas muito legais que a gente vai apresentar aqui para vocês. E aqui nós temos o conteúdo dessa primeira semana. Então, de 3 a 9, já está tudo organizadinho, tem os vídeos aqui, que fala sobre a introdução da disciplina, né? Como eu expliquei aqui, tópico do sistema de formação é uma disciplina de ementa geral. Normalmente, os conteúdos que a gente não tem uma disciplina específica, a gente coloca aqui para poder valorizar o curso de vocês, que a gente pega
aquele conteúdo que é mais atual e mais relevante dentro da área da informática e começa a trabalhar. Então, nós escolhemos a ciência de dados porque seria uma opção interessante em relação ao desenvolvimento mobile, que seria apresentado anteriormente, né? Então, a gente viu que tinha algumas limitações em relação aos computadores que poderiam acessar. Então, assim, a gente preferiu, nesse momento, não fazer a oferta do desenvolvimento mobile para esperar o momento certo e presencialmente ofertar essa disciplina. Então, esse outro conteúdo foi um conteúdo que já foi discutido aí com a turma e acredito que vocês vão gostar bastante. Então, eu tentei fazer aqui vídeos, coloquei até um áudio aqui de um podcast que chama Data Weeks, que é muito legal, né? Faz um resumo muito direcionado, muito objetivo do que é ciência de dados. E nós temos aqui também o material de slides dessa primeira semana. Então, vocês vão poder escolher também qual o tipo de material que vocês querem estudar. É lógico, eu recomendo que vocês vejam o vídeo e estudem. Pois é muito bom mesmo o conteúdo do podcast. É interessante que vocês vejam todos os vídeos, que vocês vejam material em PDF também, porque o aprendizado é sempre muito maior. É porque vocês vão estar vendo, vocês vão estar ouvindo e vocês vão estar reforçando, né? Quando visualiza o material em PDF, vai ser mais algo a aprender. Então, é sempre importante estar voltando aqui, vendo o PDF para poder pegar mais os conceitos. Nós temos aqui a participação do fórum, então, para quem já fez disciplina comigo, principalmente nesse módulo passado, esse fórum ele vai ser aplicado nessa primeira, acho que são 3 semanas, se não me engano, 2 ou 3 semanas, e na organização tem aqui direitinho, né? Mas quando tiver o fórum aqui, vocês vão fazer o preenchimento do fórum clicando aqui no link, né? Então, clica no link, é só acrescentar um novo tópico de discussão e vocês vão dar o comentário de vocês em relação ao que está escrito aí, né? No caso aqui dessa primeira semana, a gente vai falar sobre os conceitos de ciência de dados e Big Data. Então, está pedindo para fazer uma pesquisa e apresentar as principais vantagens de se aplicar o Big Data em uma empresa, assim como as aplicações práticas desse conceito. E pede também para vocês darem a opinião de vocês sobre a ciência de dados. Você acredita que é um conteúdo relevante para vocês? E eu espero que vocês justifiquem essa resposta. Não é só colocar sim ou não. Estou vendo aqui agora que alguns já fizeram comentário, ótimo, né, porque realmente tem que fazer. Eu não tinha colocado data ainda final de escrita, porque a gente já não tinha tido esse contato inicial. Mas isso aqui é durante a semana só. Então, teoricamente, terminaria hoje. Só que como a gente está na primeira semana e tem algumas pessoas entrando ainda no ambiente virtual, eu vou deixar para até a próxima semana, no dia 16. Mas já, como vocês já sabem disso, o Fórum 2 também vai ficar para o dia 16. Então, isso aqui vocês têm que responder durante a semana, viu, gente? Vale 5 pontos cada fórum desse. Não fez é 0. E não tem nem discussão, viu? Então, isso aí é questão de compromisso, é que nem eu falei aí no início, a gente precisa se dedicar, a gente precisa organizar nossos horários, e isso aqui é o mínimo. Eu vou entrar aqui no fórum, vou fazer uma pesquisa e vou postar aquilo que eu pesquisei, dar minha opinião. Não é possível que eu não consiga fazer isso em uma semana. Então, é mais do que suficiente o tempo para vocês fazerem essa participação no fórum em uma semana. Passou de uma semana, é 0, vai deixar de ganhar 5 pontos de graça, praticamente. Porque eu não sou muito de ficar... eu avalio todo, faço a leitura tudo, de todas as postagens, né? Não vem colocar qualquer coisa, mas
a maioria aqui, se tiver dentro do que está escrito, os conceitos, né, direitinho, a gente considera 100%. Então, é 5 pontos praticamente de graça. O exercício aqui, a gente está usando aqui a estratégia de formulários do Google. Não necessariamente que sempre vai ser assim, mas algumas atividades serão. Esse formulário vocês vão preencher um e-mail de vocês aqui, até para vocês pegarem a cópia das respostas, se vocês tiverem interesse. O nome completo ele já vai vir preenchido e vocês vão responder todas as questões. São questões relativamente fáceis, mas vai ser fácil para quem estudar. Então, se eu quiser fazer simplesmente sem estudar, pode ser que a nota não fica muito legal. Então, vocês vão ter uma única oportunidade de resposta também. É importante falar que se eu abrir uma outra vez, as perguntas vão ser aleatórias em relação à ordem de resposta. Então, assim, fulano marcou tal, não tem A, B, C, não. Aqui vocês vão ter que ler a alternativa e marcar aqui a certa. Né? Então, elas vão ficar mudando aqui de posição. Né? Então, quando for responder, estuda o conteúdo primeiro, né? Até para não tirar nota ruim. Então, aqui, por exemplo, esse exercício, ele vale 15 pontos, se não me engano. Como que eu sei disso? Se vocês olharem aqui, ó, um plano de ensino e organização da disciplina, dá para ter uma noção de quanto que seja. E aqueles que não ficar muito claro para vocês, vocês podem perguntar também. Igual aqui, ó. Tem falando aqui, ó, a distribuição dos pontos. Exercício conceitual sobre ciência de dados Big Data. Google Forms, não, é 10 pontos. Não são 15 pontos, não. Então, esse primeiro vale 10 pontos. Aí vai ter um exercício do Machine Learning, que vale 10 pontos também. E também vai ser um formulário. Só que eu não disponibilizei esse aqui ainda, porque o conteúdo da segunda semana, ele deveria ficar disponível somente amanhã. Mas eu já liberei ele hoje. Então, o exercício eu vou liberar amanhã somente. Beleza? Então, vocês fiquem ligados em relação a essas datas também, porque são datas finais. Assim como o Fórum 1, esse exercício conceitual só vai poder ser respondido até o dia 16. Então, Fórum 1 e exercício conceitual só pode ser respondido até o dia 16. Assim vai acontecer com esse outro aqui também. Vocês vão ter uma semana para fazer. Né? Como é exercício de conceito, para fazer o preenchimento do formulário, eu vou colocar uma semana só. Agora, quando for exercício prático, eu vou tentar colocar para 2 semanas. Exercício que realmente, se for uma prática que vai forçar vocês um pouquinho. Se for uma prática muito tranquila, né, porque normalmente a gente coloca em uma semana também. Por que tem que ser corrida assim? Porque, infelizmente, é o que a gente tem nesse momento. Né? É o que está sendo imposto para a gente trabalhar dessa forma. Se a gente deixar para trabalhar muito para depois, a gente vai ter uma certa dificuldade. Então, já tem aqui as organizações dos exercícios práticos, dos exercícios conceituais que vocês vão fazer. Então, não deixam de fazer os fóruns, de participar dos fóruns, de preencher o formulário para responder as questões. Beleza, gente? E por que eu coloquei aqui o conteúdo dessa segunda semana? Porque eu quero apresentar uma ferramenta aqui para vocês, que é uma ferramenta top, uma ferramenta muito bacana. Quando eu vi isso aqui, eu falei, não, eu tenho que mostrar para o pessoal que realmente isso aqui vai criar até um certo interesse, né? E até para a gente entender melhor aqui, eu tenho que falar um conceito básico. Então, quando eu entro no material aqui, a gente visualiza aqui essa definição.
A ciência de dados nos traz ferramentas, métodos e tecnologias para analisar, visualizar e tomar decisões a partir de dados. Então, o que a gente vai estudar aqui? Vai ser um conjunto de técnicas que são aplicadas dentro de um conjunto de dados que vai fazer com que uma empresa ou instituição possa tomar uma decisão mais assertiva. Ou seja, a gente deixa de trabalhar no achismo, acho que isso vai dar certo, e começa a trabalhar diretamente naquilo que seja o mais indicado. Não necessariamente que a previsão que a gente vai fazer com ciência de dados, ela sempre é 100%, mas a maioria das vezes a gente vai sim chegar próximo disso. Então, normalmente 90%, 80% a gente vai estar certo em relação ao que a gente pode fazer. Né? Então, a gente tem que entender esse conceito e começar a ver que várias ferramentas vão ter que ser trabalhadas para a gente chegar a trabalhar com ciência de dados. Então, alguns conhecimentos que o cientista de dados, que é o profissional que trabalha com essa ciência, precisa saber é o quê? Primeiro, a programação, a linguagem de programação. Como vocês já estão com períodos avançados, fica muito mais fácil de se trabalhar isso. Você já tem conhecimento de linguagem de programação. Quando eu tenho consciência da estrutura de algoritmos, eu consigo fazer qualquer coisa. Quando eu trabalho com a linguagem de programação orientada a objetos, eu tenho facilidade de fazer outras coisas também. Então, quais são as linguagens que são normalmente utilizadas dentro da ciência de dados? O R e o Python. Então, o R é uma linguagem que pouca gente conhece, mas é uma linguagem que dentro da área de estatística e de ciência de dados, ela é muito discutida, né? O pessoal gosta muito dela pela simplicidade que é. E o Python não deixa de ser também muito simples. Então, por isso que eu perguntei lá no grupo quem já tinha conhecimento de Python. Então, basicamente, para vocês fazerem o Python funcionar, é o quê? Linguagem de programação básica. A gente vai usar a mesma ideia que a gente tem para a construção de algoritmos dentro do Python. Né? É muito simples. É uma linguagem muito tranquila. Tem a análise do Big Data, né, que é o Big Data Analytics. Não necessariamente a gente vai entrar nessa parte, porque é uma área específica que trabalha, às vezes, o que a gente chama de inteligência de negócios. Isso aqui é algo um pouquinho mais avançado. Nós temos o conhecimento de matemática e estatística. Isso aqui é o básico também. A gente precisa entender algumas coisinhas para poder fazer algum tipo de algoritmo. Os algoritmos, na verdade, já estão prontos. O que a gente vai fazer é aplicar. Né? Então, é algo que facilita por conta disso. Então, às vezes, até quando a gente visualiza o curso de Sistema de Informação, aí eu, pelo menos comigo foi desse jeito, né? Eu não queria estudar nada de matemática, de cálculo, e não queria fazer nada que não fosse diretamente da disciplina mais técnica. Eu gostava de programação, de bancos de dados, e deixava para lá, não estudava o restante do conteúdo. Tanto é que nos primeiros períodos da faculdade, quando eu fiz, isso lá em 2005, eu tomei pau, né? Eu fiquei retido só para fazer disciplinas que eu tinha reprovado, justamente porque eu não queria estudar matemática, cálculo, álgebra, essas coisas que eu não achava muito legal. Não gostava mesmo e não fazia. Mas não entendia o porquê que a gente usava isso. Vocês têm disciplina de estatística também, às vezes é a mesma coisa. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou utilizar esse conhecimento? Um dia vocês vão saber, né, que aquilo ali era importante. Mas na hora você duvida e fala assim, não preciso disso aqui. Então, tem muito disso. Né? Às vezes a gente tenta duvidar e colocar, não, que isso aqui eu não preciso disso, isso aqui não vai me levar a lugar nenhum, isso aqui eu não preciso nem fazer, porque realmente não faz diferença nenhuma. Então, quando a gente
é aluno, a gente pensa muito dessa forma. Só que depois que a gente pega o conteúdo todo e a gente vai juntar e começa a estudar algumas coisas, aí a gente percebe que aquilo que a gente deixou de estudar ali era importante, né? Mas isso aí só vai vir com o tempo, né? Que quando a gente tem alguém para passar essa mensagem, até para a gente começar a tomar um pouco de consciência aí em relação a isso, porque tem muita aquela coisa assim do eu já sei isso, né? E acaba que a gente se ferra por conta disso também. Isso é bom até observar, gente, que aqui todo mundo está aprendendo, inclusive eu. Né? Não acha que você já sabe, porque se você fala eu já sei, eu estou bloqueando o conhecimento novo que eu posso receber. Então, isso aí é muito perigoso se vocês tiverem com esse pensamento na cabeça. Não fica achando que sabe, não, viu? Por mais que vocês já saibam bastante, né, não é para ser assim, porque eu não sei nada. Não, não seja também assim de se colocar para baixo, não. Mas não acha que sabe demais a ponto que você não possa aprender nada para frente. Porque vocês vão realmente se bloquear. Então, nós temos o Machine Learning, né, que é uma aprendizagem de máquina, que isso aí é um campo da inteligência artificial, que eu vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco. E isso aqui é muito legal, gente, é bacana demais. Aprendizagem de máquina, a gente mostrar o computador como ele pode aprender, e isso de certa forma, uma simulação do aprendizado de um ser humano. Então, é a mesma coisa que a gente começar a ensinar um bebê, uma criança a aprender alguma coisa, né? Porque o computador realmente ele não sabe enquanto a gente não começa a instruir. Quando a gente faz uma programação, normalmente a gente está instruindo o computador a fazer determinada coisa. Só que a programação ela é muito limitada no sentido que o código ele sempre tem que seguir aquela mesma linha. Se as coisas começarem a mudar, ele não vai conseguir fazer uma autoprogramação, ele não vai conseguir se adaptar. Sim, os dois para o dia 16, Samuel. Então, ele não vai conseguir se adaptar. Então, se eu consigo criar uma estratégia que a máquina vai aprender com a mudança dos dados, principalmente, é algo fora do comum. Então, é um aprendizado muito legal a gente trabalhar o machine learning. Top isso aqui, cara. Isso aqui é show demais, isso aqui é bacana demais. Vocês vão gostar aqui. Manipulação de dados, né? Então, trabalhar a manipulação de dados, tem bibliotecas específicas para a gente trabalhar com isso. Isso aí normalmente é o quê? Você tem um conjunto de dados muito grande, mas você vai ter que começar a limpar aqueles dados, ou seja, você vai pegar aquilo que realmente é importante e extrair aquilo que realmente vai ser útil para você. Porque às vezes você pega uma massa de dados muito grande, mas muitas daquelas informações elas não valem nada. Então a gente tem que jogar fora uma parte e trabalhar só aquilo que seja útil. Conhecimento no negócio, né? Se eu for trabalhar uma aplicação dessa para um comércio eletrônico, eu vou ter que ter um conhecimento desse tipo de negócio. Se eu for trabalhar essa ferramenta para um provedor de internet, eu vou trabalhar o conceito de negócio desse tipo de empresa, né? E por aí vai. Então, é importante também que tenha uma habilidade de comunicação, uma habilidade social, porque normalmente você que vai entender os relatórios. Né? Por mais que você faça o relatório bonitinho, pode fazer um dashboard, pode fazer lá uns gráficos e tudo, mas você que fez aquele estudo e você que vai ter que passar aquilo. Né? Então, é importante que tenha essa condição de poder entender aqueles dados e passar de uma forma simples para pessoas que não têm nada a ver de conhecimento de tecnologia. Então, é uma responsabilidade muito grande. É por isso que os profissionais são bem valorizados, porque realmente tem uma utilidade muito grande. Certo? Então, você vê aí que a gente tem um conteúdo imenso para ser trabalhado. Então, isso aqui vocês vão estudar, né? Tá tudo disponível aí para vocês. Tá disponível aí para vocês.
e vocês vão ver todos os vídeos, vocês vão responder as questões bonitinho, participar no fórum, beleza? Aí, assim, machine learning, né? Aprendizagem de máquina. O conteúdo dessa segunda semana é um conteúdo muito rico, é um conteúdo realmente interessante. Eu vou mostrar uma prática rápida aqui para vocês, nesses minutos que a gente tem. Eu queria até mostrar alguma coisa do Python, mas acho que não vai ser possível. Vou ter que gravar alguma coisa amanhã. E foi, Heitor? Eu vou ter que gravar um conteúdo do Python para vocês amanhã. Achei que ia dar tempo aqui de passar, mas acaba que passa muito rápido, né? Esse caso é demais. Você tem que fazer a sua, né? Ah, é. Então, aqui, ó, quando a gente fala de aprendizado, a gente tem que entender o seguinte: o que seria aprender? Aprender é a capacidade de adaptar e modificar nosso comportamento e as nossas respostas a partir dos estudos e das experiências que a gente tem no dia a dia. Então, quanto mais a gente vive uma determinada situação e quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprender. Então, o aprendizado de máquina, ele funciona também da mesma forma. Ou seja, a gente vai mostrar alguns exemplos para a máquina para falar assim, ó, ok, eu já entendi mais ou menos o que seria isso, e agora você mesmo que vai fazer essa inferência, né, que é determinar o que significa aquilo. Então, tem muito essa reprodução do processo de aprendizado do ser humano dentro da máquina, né? Os algoritmos machine learning são bem interessantes porque eles fazem a reprodução desse tipo de aprendizado. Então, vocês vão ver que a inteligência artificial, na verdade, que é trabalhado um conceito maior, e o machine learning é uma abordagem dentro da inteligência artificial. Então, de certa forma, a gente está trabalhando com inteligência artificial aqui também. Né? Então, aqui, inclusive, fala, ó, machine learning é um subcampo da inteligência artificial que permite dar aos computadores a habilidade de aprender sem que sejam explicitamente programados para isso. É interessante demais isso da gente pensar o seguinte: eu vou falar para a máquina que isso aqui são um conjunto de dados, eu vou dar a resposta para ele, ele vai aprender naquilo ali, e agora ele vai conseguir determinar se aquilo ali está certo ou se está errado. Né? Então, vocês vão ver que a gente tem uma fase que a gente chama de treinamento. Esse treinamento vai fazer com que essa máquina aprenda. E quanto mais a gente treinar e mais exemplos a gente tiver, melhor. Né? Igual acontece com a gente mesmo no dia a dia. Quanto mais eu treinar algo, quanto mais eu estudar algo, mais eu vou aprender. Então, vai facilitar com que eu dê a resposta certa. Então, se eu trabalho poucos exemplos, a máquina ela pode se enganar facilmente. Mas se eu trabalho vários exemplos, ela normalmente vai acertar bastante. Então, tem várias técnicas, várias abordagens dentro do machine learning. Uma delas é o deep learning, que é o aprendizado profundo, que normalmente são utilizados para reconhecimento de padrões mais complexos. Por exemplo, você reconhecer imagens, né? Reconhecer faces, essas coisas, é algo muito complexo. Né? A gente vê aí que no Facebook tem ferramenta lá que a gente já enquadra as carinhas, já identifica mais ou menos quem que é, né? Então é muito legal aquilo ali, tem uma inteligência artificial por trás. Nós temos alguns tipos de aprendizado, né? São 3, principalmente o aprendizado supervisionado, ou seja, aquele que a gente ensina a máquina com exemplos, que é o mais comum inicialmente. Tem o não supervisionado, que significa que a gente vai fazer com que a gente dê um conjunto de exemplos, só que ele não tem a resposta para todos os exemplos. Aí ele tem que separar em classes. Essas classes separadas, a gente vai começar a fazer um teste se está certo ou se está errado. Assim como acontece dentro aqui do aprendizado por reforço. Né? Vocês vão ver esse conteúdo todo lá
nos vídeos, né? Agora eu não vou ficar citando tudo, porque realmente é só para a gente fazer uma demonstração aqui. Então, o Machine Learning, ele tem várias utilidades, né, principalmente detecção de fraude, sistema de recomendação, mecanismo de busca, sistema de vigilância em vídeo, reconhecimento de manuscrito, chatbot, segurança de TI, análise de streaming de dados. Se a gente for olhar, são N aplicações. Né? Então, o que a gente precisa é o quê? É ter criatividade para usar os algoritmos que são disponíveis. Né? Então, hoje na internet, a gente tem a ferramenta que é do próprio Google também, que chama Teachable Machine, e a gente consegue ensinar para a máquina algumas coisas. Então, eu até preparei algumas imagens aqui para a gente ensinar a máquina, né? Eu vou fazer aqui, depois é interessante vocês repetirem. Eu posso até colocar como exercício extra, né? Talvez eu possa dar uns pontinhos extras aí para quem fizer, mas vocês vão gostar, é muito legal. Eu fiquei brincando com isso aqui um tempão quando eu fiz aqui. Ele tem alguns tipos de projeto, né? Você coloca imagem, projeto de imagem, de áudio ou de pose. Né? Eu vou escolher de imagens porque eu vou mandar algumas imagens para a máquina e vou falar, ó, essas imagens aqui é de um boneco, essas imagens aqui é de um carro. E vou apresentar uma outra imagem e vamos ver o que ele vai falar. Né? Então, é meio que falar o que aquela imagem significa. Então, por exemplo, aqui, ó, são duas classes que eu tenho. Né? Eu estou falando rápido aqui por causa do tempo, viu, gente? Mas depois, qualquer coisa, vocês pegam o finalzinho do vídeo aí e repete. A classe, eu vou colocar aqui, ó, bonecos. E tem essa classe aqui que eu vou colocar carrinhos. Então, para o treinamento dessa máquina, né, como eu falei, é necessário, dentro da inteligência artificial, do machine learning, a gente ensinar a máquina. Eu vou fazer o upload de imagens de boneco. Eu já tinha pego aqui na internet. Vou selecionar as imagens aqui, ó. O link deve tá lá desse site, está lá no ambiente virtual, viu? Vou clicar aqui na área de trabalho, boneco. As imagens que eu vou treinar são essas aqui. São 5 imagens. Vamos estou mandando um Pocoyo, o Buddy, Capitão América, um bocado de imagem, certo? Então, eu vou treinar com essas 5 imagens aqui. São 5 bonecos. E os carrinhos, eu vou fazer o upload das imagens. Isso aqui eu posso usar até a minha webcam, viu, gente? É porque realmente eu estou fazendo aqui com o upload para ficar mais fácil da gente fazer agora com menos tempo. Mas dá para treinar com webcam também. Vou selecionar os carrinhos aqui que eu já tinha baixado. Vou falar assim, ó, isso aqui são carrinhos. Então, eu criei duas classes aqui. A classe de bonecos e a classe de carrinhos. Então, agora eu vou treinar esse meu modelo e vou ensinar para o computador que essas imagens semelhantes são bonecos e essas imagens semelhantes são carrinhos. Então, ele está preparando um treino aqui. Ele vai rodar aqui dentro do algoritmo de machine learning, de classificação. Né? Dentro do machine learning, a gente tem classificação e regressão. Regressão normalmente é o quê? Você prevê um resultado futuro. E a classificação você identificar se é uma coisa ou outra. Né? Então, aqui a gente tem o teste, né? Eu treinei, eu posso testar. Então, eu estou treinando aqui agora com a webcam. Se eu chegar próximo a ela aqui, ó, tá mostrando o boneco, tá vendo? Ó, 98, 99 boneco. Por quê? Porque parece com o rosto da imagem que eu mandei. Agora, até esqueci aqui de pegar, porque de vez em quando tem carrinho espalhado aqui na casa inteira. Tá sem carrinho aqui agora, mas eu vou fazer o upload de uma imagem de carrinho aqui, quer ver? Ó? É um Transformer, exatamente. Eu vou virar um Transformer aqui. Mas eu posso aqui, ó. Tá dando input da webcam. Eu vou selecionar aqui, eu vou pegar File. Aí eu posso mandar uma imagem para determinar se é carrinho ou se é boneco. Eu já tinha deixado algumas imagens para teste. Então vou mandar aqui, ó, esse carrinho aqui, ó. E vamos ver o que ele vai falar. Então, aqui, ó, ele está mostrando para mim que é um
100% carro, ó. Não sei se tá dando para enxergar aqui, mas tá aqui, ó, 100% carro. Deu uma estourada na tela aqui, ó. O boneco tá zerado, aqui, ó, zerado, boneco 100% carro. Então ele identificou direitinho, né? O treino foi pouco, a gente mandou poucas imagens. O interessante aqui é você ter milhares de imagens, né? Mas ele conseguiu identificar. Deixa eu mandar outra imagem aqui. Vou mandar a imagem de um boneco aqui agora. Boneco. Mandar uma bonequinha aqui, ó. E vou ver aqui, ó. Agora já mostra aqui, ó, 100% boneco. Né? Porque ele está identificando que é um padrão parecido. Se a gente for olhar essa imagem dessa boneca, ela parece muito com esse outro aqui, ó. Que até é de gênero diferente, né? Aqui é um menininho, aqui é a menininha. Mas ele entende pelo formato que é uma classificação próxima a boneco. Não tem nada a ver com carro. Então, ele divide para mim essas classificações. Então, isso que a inteligência artificial, através do machine learning, seus algoritmos, consegue fazer. Né? É só um exemplo básico aqui, que é importante que vocês peguem depois e treinem. Né? Inclusive, vocês podem treinar com vocês mesmos. Né? Então, vocês podem pegar com objeto, pode pegar igual assim, igual tem um exemplo que eu já vi, o cara fala assim, ó, com máscara e sem máscara. Eu vou fazer aqui, vou tirar algumas fotos de mim mesmo. É igual aqui, ó. Vou criar um novo projeto aqui. Esse negócio é muito legal, vocês vão gostar. Aqui, ó, se eu colocar aqui a webcam, ele pega a minha webcam aqui, ó, e eu só clico e seguro nos botões, ele começa a tirar um bocado de foto. Então, ele sabe que sou eu, se eu colocar aqui, ó, Daniel. Agora, se colocar assim, ó, outra pessoa, vocês podem vir aqui, ó, colocar o webcam e começar a tirar foto de outra pessoa. Vamos dizer que tivesse outra pessoa aqui. Eu ia clicar aqui, ó, segurar, ele ia tirar um bocado de foto e depois ia mandar treinar. O que ia acontecer? Se eu aparecesse na imagem, ele ia falar Daniel. Se a outra pessoa aparecesse na imagem, ia mostrar o nome dele, que é o nome que eu coloquei aqui. Né? Então, isso é uma aplicação básica, né? Logicamente, é só para a gente entender que dá para a gente fazer N coisas com esse processo machine learning, só para a gente poder ter uma introduçãozinha aqui mesmo desse conteúdo. Beleza, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? A gente já chegou aqui às 8 horas. Ninguém? Todo mundo calado? Tranquilo, né? Isso funciona com cor, com material, igual assim, ó. Inclusive, dá para fazer divisão de plástico, de vidro, é muito legal. Né? Então, vocês podem brincar aí com essa plataforma. Acho que eu posso até deixar como um exercício extra aí mesmo para vocês fazerem. Vocês vão ver que é muito legal. Né? E tem a questão de sons também, igual assim, a voz de fulana, a voz de Daniel, a voz de Marcelo, a voz de Carla. Pega também, pega tudo que for câmera aqui, ó, você coloca na frente do webcam, clica aqui e segura. Então ele vai começar a tirar foto. Né? Então, ele pega qualquer coisa. Inclusive, você pode até selecionar o webcam, né? Se tiver mais de um webcam aqui, ó, eu tenho algumas câmeras aqui instaladas, aí eu seleciono qual que eu quero, ó. Tá vendo? Ainda tem esse detalhezinho aqui que é top demais. Aí, de vez em quando, eu fico brincando com os meninos aqui em casa, né, para identificar um ou outro. Eles ficam trocando aqui na frente da câmera para poder aparecer. Aí, aparece o nome de cada um aqui debaixo da tela, eles ficam doidos, né? Eles gostam de fazer isso. Material, irmão gêmeo, nunca testei, não, viu? Eu vou pegar uma foto do meu irmão, jogar aqui e ver o que ele acha. No Facebook, ele confunde a gente, viu, Carlos? No Facebook, às vezes, ele aparece nas fotos e fala assim, ó, você foi marcado na foto de fulano. Isso aparece várias vezes.
Dá para exportar? Dá, com certeza, Vitor. Tem o Export Model aqui, que você consegue jogar para o Android, jogar para o Python e até para o web mesmo, um HTML, a gente consegue fazer. Né? Inclusive, eu estava testando isso aqui, ó. Quer ver? A gente consegue criar um algoritmo. Acho que esse que está aqui até... Opa, vou jogar para cá. Tá nessa tela aqui. Esse aqui, ó, vou clicar aqui em permitir. É até esse dos bonecos também. Só que ele está mostrando a câmera padrão aqui. A câmera padrão é o IVCAM, né? Ele está mostrando uma outra câmera. Mas tem N aplicações aqui, a gente consegue fazer. É muito legal quando a gente quer exportar um modelo, por exemplo. Esse modelo aqui está zoado, né? Esse aqui já não dá nem para aproveitar. Deixa eu ver aqui. Tem um outro aberto aqui, esse aqui. Aqui eu posso exportar. Ó. Clico aqui nesse botãozinho Export Model. Aí, se eu quiser usar o Android, eu tenho que usar o TensorFlow Lite. Agora, se eu quiser usar o Python, eu coloco o TensorFlow, que é mais indicado. E o JS eu consigo usar na interface web. Aí, é interessante se eu quiser usar na interface web, né, isso aí, vocês clicam nesse botãozinho aqui, ó, Upload My Model. Isso aqui eu apanhei um bocado. Eu não sabia que tinha que clicar aqui e fiquei tentando umas meia hora para poder saber como que eu adaptava meu código lá para fazer rodar esse negócio aqui que eu mostrei para vocês. Esse HTMLzinho. Depois que eu vi que tinha que clicar naquele botãozinho aqui, ó, Upload My Model, aí eu vi que ele gerava um link. Esse link aqui eu consigo copiar, eu consigo vir aqui, ó, e colar dentro de uma página. Aqui, ó, eu colo esse link aqui. Aí ele mostra aqui o treino que eu fiz. O treino lá é o boneco e carrinho. Né? Aí ele tá pegando a câmera aqui, ó, e tá mostrando para mim aqui o resultado, tá vendo? Eu tô com o rosto aqui, é boneco. Quanto mais eu chego próximo aqui, é boneco. Se eu vou chegando para trás, como o Carlos falou, eu começo a virar Transformer. Né? Já deixa de saber, né, o que significa ali, porque ele pega o formato que é mais característico. Então, é importante que as imagens estejam mais nítidas possível. E quanto mais imagens que eu mando para o treinamento, melhor. Assim como se eu for fazer o treinamento de áudio, eu também vou fazer vários trechos, né? E é muito legal porque ele consegue identificar a voz das pessoas. Fala assim, ó, essa voz é a voz de Carla, essa voz que é de Mateus, essa aqui é a voz de Samuel, essa aqui é a voz de Carlos. Então, é muito legal, né? As rodas é o fone. É mais ou menos isso mesmo. Então, aqui eu consigo visualizar, né, pela câmera, escolher a câmera que eu quero rodar também, muito parecido lá com aquela parte que eu mostrei para vocês. Se eu quiser mandar, eu escolho file aqui também. Então, quando eu clico upload lá My Model, ele gera esse link aqui que eu consigo explorar melhor. Então, foi uma das coisas que eu vi aí que era muito melhor da gente utilizar, né, quando for exportar, né? Clicar naquele botãozinho do upload aqui, ó. É só clicar em TensorFlow JS, fazer o upload, ele vai gerar para a gente esse link, a gente consegue colar o link lá no navegador e consegue visualizar o negócio funcionando. Beleza? Então, isso aí foi só para a gente fazer um aquecimento, né, desse conteúdo. Né? As dúvidas vocês podem postar lá no grupo. E se alguém tiver alguma dificuldade de acesso do grupo, pode mandar mensagem, como eu falei. A gente está disponível para isso também. Bacana, gente? Então, boa noite para vocês. E vamos lá, vamos dedicar, vai dar tudo certo, viu? Vão trabalhar aí. Eu vou tentar entregar o máximo possível para vocês. Tentar não, eu vou, né? Isso é um compromisso que eu faço com vocês. Beleza?
Ok. Então, boa noite para todos e até mais. Não deixa de fazer o exercício, não. Vou encerrar a gravação aí.